Hoje nós iremos falar sobre a origem da indisposição para orar. Você sabe que a oração, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para crescermos e amadurecermos. Quem não ora, não, de forma alguma, eles não estão respirando espiritualmente. E Jesus escreveu no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, ele escreveu dizendo assim, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está dizendo que nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus é conhecido pela oração. Sabe, eu respeito pessoas que investem tempo orando. Eu, essa semana, fui guiado pelo Espírito Santo, tenho orado e também eu tenho lido sobre oração. E eu decidi colocar uns quadros no meu escritório, esses quadros acerca dos homens de Deus. E aí eu peguei lá a foto de um grande homem de Deus chamado George Miller. E o George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes, e 100 vezes o George Miller, ele leu a Bíblia de joelho, em oração. George Miller disse que ele aprendeu mais orando, conheceu mais a Deus orando, do que muito tempo estudando. A oração é o lugar onde você vai começar a conhecer a Deus. Na biografia do George Miller, ele escreveu dizendo que teve 5.000 orações respondidas no mesmo dia. Então assim, ele começava a orar e ele anotava as suas orações, e teve 5.000 orações respondidas no mesmo dia. George Miller foi tomado pelo Espírito Santo para cuidar de crianças, de órfãos. E ele começou na sua casa um orfanato com 40 crianças, 40 meninas. E com pouco tempo ele tinha mais de 20.000 crianças dos seus orfanatos. E ele sempre dependia de Deus na oração, na escola da oração. E quando eu peguei a foto do George Miller, eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, eu quero o coração desse homem que move os céus pela oração. E eu quero então hoje compartilhar com você que hoje no meio cristão, as reuniões que são menores são as reuniões de oração. E por que são as menores? Porque talvez nós não temos revelação do poder da oração. A oração, quem ora está trabalhando com Deus. E algumas pessoas ficam assim, poxa, por que eu vou orar? Para que nós oramos se Deus, Ele é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipotente. Pode o homem mudar a opinião de Deus orando? Por que nós então deveríamos orar? E aí algumas perguntas vêm, e eu quero responder para você essas perguntas usando a palavra de Deus, e você vai compreender a importância da oração. A Bíblia diz que certa vez, no livro de Êxodo, capítulo 17, tem uma história onde Israel estava lutando contra os amalequitas. E a Bíblia diz então que Moisés, ele ficou na intercessão, e a Bíblia diz que Josué, ele foi para a peleja. Quando Moisés levantava as mãos como sinal de alguém que estava orando, Israel prevalecia. Mas quando Moisés baixava a mão, a Bíblia diz que os amalequitas, eles começavam a prevalecer. E a Bíblia então diz que Arão e Ur seguraram o braço de Moisés. Por quê? Porque o braço de Moisés deveria estar estendido para abençoar a nação. E à medida em que o braço de Moisés estava estendido como sinal de alguém que estava orando, a nação estava prevalecendo. E sabe, hoje quando a igreja não ora, o inferno prevalece, sabe, contra a nossa casa, contra a vida da igreja. E por isso que é importante não apenas Moisés orar, mas Moisés ser sustentado por Arão e também, sabe, por Arão e por Ur. Por quê? Porque quando os braços estão levantados, isso é sinal de que o exército de Deus está prevalecendo.
Então talvez nós não temos provado de muitas coisas na oração, porque há crenças erradas, há indisposições. Então existe muitas pessoas que têm indisposição para orar. E por que algumas pessoas têm disposição? Eu coloquei aqui alguns princípios ou algumas lições, porque alguém tem disposição para orar. A primeira delas é que muitas pessoas elas estão se escondendo da presença de Deus. E por que algumas pessoas se escondem ou não querem esse relacionamento com o Senhor? Porque talvez elas não entendam o poder do sangue do Cordeiro e elas vivam debaixo de acusação, de condenação. Algumas pessoas acham que Deus, vai se vingar contra você. Imagina você se relacionando com alguém que sempre fala mal de você, que sempre está te criticando. Nós não queremos nos relacionar com pessoas assim. E veja, existem muitos cristãos que não têm disposição para orar, porque eles acham que o relacionamento deles não está legal com o Senhor. Eles estão em dívidas com Deus. Mas por que a maioria das pessoas consideram que elas estão em dívida com Deus? Porque elas olham para as suas próprias obras, elas não olham para a obra que foi realizada na cruz, elas não olham para o sangue do Cordeiro. Então muitas pessoas ficam com medo de se relacionar com Deus, e isso nós podemos olhar e ver no livro de Gênesis. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que Adão fugiu, Adão se escondeu. E hoje tem muitas pessoas que têm se escondido do Senhor, com medo da punição de Deus. Mas acredite em mim, a Bíblia diz que Cristo foi punido no nosso lugar, e uma dívida não pode ser cobrada duas vezes. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, é um texto que eu cito com muita frequência, porque é um texto que precisamos ter revelação, que está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, irmãos, quando nós nos relacionamos com Cristo, a mensagem para mim e para você é a mensagem que João escreveu. João escreveu dizendo o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. A mensagem do Evangelho é a mensagem da boa notícia. É por isso que Jesus disse que nós podemos pecar quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, está escrito: ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, não a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que pecar, esse vai ter que pagar. Mas no Novo Testamento, a mensagem de Cristo é que Cristo já pagou todas as nossas dívidas. O Evangelho é a mensagem da boa notícia. Sendo o Evangelho a mensagem da boa notícia, acredite em mim, não fuja da presença de Deus. Pelo contrário, você precisa cultivar um relacionamento com o seu Pai. No livro de Lucas, capítulo 15, há uma parábola que apresenta o coração de Deus. Nessa parábola do filho pródigo, os irmãos conhecem mais do que eu, aponta ali, tem algumas referências muito interessantes. A primeira delas é o pai. Nós poderíamos chamar essa parábola de a parábola do pai amoroso. Esse pai representa Deus. O filho pródigo aponta para os filhos, às vezes, que não têm revelação do amor do pai. E nós temos o irmão do filho pródigo, que é o justiceiro. Está na casa do pai, mas não desfruta, porque também não conhece o pai. Imagina só, na obra do Senhor, na casa do pai, tem filhos que são os filhos que querem receber pelo seu mérito, e tem filhos que são filhos que estão gastando tudo, eles querem sair da casa do pai porque acham
que lá fora é melhor do que a casa do pai, não conhece o coração do pai. Mas você vê a mensagem que o filho pródigo, quando ele vai, ele pede, os irmãos conhecem, eu não vou citar aqui, porque não é o meu foco, mas o filho pródigo, quando ele vai, ele gasta todo o seu recurso, ele vai comer comida de porcos, a Bíblia diz que ele cai em si, e ele então cria um discurso, uma oração, ele diz, olha, eu voltarei para a casa do meu pai, eu direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado o teu filho, me considera como um dos teus trabalhadores. E veja bem, quando ele chega, o pai o vê, o pai corre para abraçá-lo, para beijá-lo, e o filho então começa o discurso. E o interessante é que o pai não quer ouvir a oração errada desse filho. Só existe uma mensagem, só existe um texto no Novo Testamento que Deus não quer ouvir a oração do filho. E que oração é essa? É o filho se considerando como um trabalhador. E o Senhor, não, cala a boca, menino. Você não é trabalhador, você é filho. Pega as sandálias, pega uma roupa nova, pega a aliança, porque na casa do pai você não vai ser tratado como um trabalhador. Você é um filho. O Senhor então restaura a posição do filho. E aquele filho agora, ele entra em uma intimidade com o pai. Não importa se você é alguém que não teve revelação, que hoje o Senhor possa abrir os seus olhos. A oração precisa ser algo bom para mim e para você. Se há indisposições no nosso coração, é porque você acha que você está em dívida. Muita gente não quer orar porque, nossa, eu vou orar e as coisas não vão acontecer. Eu vou pedir, Deus não vai fazer. Por quê? Porque na sua cabeça, você acha que Deus vai te dar só de acordo com o teu merecimento. É por isso que você não recebe. Deus não vai te dar porque você merece. Deus vai te dar porque o Filho conquistou lá na cruz. Os céus estão abertos para mim e para você. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Então, ficar sem orar é pecado. É pecado, por quê? Porque você não conhece o coração do seu pai. O retrato de Deus na nova aliança é um retrato de um Deus bom. Diga assim, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Nós somos amados pelo Senhor. Então, se há indisposição, é porque falta revelação, ou talvez uma crença correta de quem é o nosso Pai. O autor do livro de Jeremias diz: eu é quem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor não tem pensamentos ruins ao nosso respeito. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Quantos de nós ficamos às vezes nos cobrando, dizendo, poxa vida, as coisas não estão acontecendo comigo, porque realmente eu sou muito amaldiçoado. No livro de Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza vai comer do seu fruto. Se você se vê como um amaldiçoado, é esse fruto que você vai receber. Vamos mudar a nossa mente, mudar a nossa cabeça. No Velho Testamento, a maior expressão, ou talvez o maior símbolo de Deus, é de um pastor. Davi então começa a criar uma imagem de Deus, dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me levará para a tribulação, assim está escrito? Como é que está escrito? Ele me levará para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Em outras palavras, essa citação também está no Novo Testamento, quando ele diz, Jesus mesmo falou, João capítulo 16, verso 33,
6 ou 33. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós iremos passar pelo vale da sombra da morte. Enquanto houver vida, nós iremos passar por dias maus. E por que nós passamos por dias maus? Porque Deus não quer filhos mimados. Mas acredite em mim, enfermidade não é de Deus, miséria não é de Deus, e a condenação também não é de Deus. E se ela não é de Deus, para você remover ela das suas vidas, você precisa se levantar com o espírito da oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua vida? A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. Como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Cristo então nos resgatou da maldição. Se Cristo te resgatou e me resgatou da maldição, por que você está vivendo a maldição? Se Ele já te resgatou. Porque você tem pecado em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus está ligado a uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida, você ganha poder, autoridade. É diferente quando nós falamos movidos pelo Espírito Santo. Quando você olha no olho de alguém e diz o seguinte: Jesus te ama. Você pode falar da boca para fora, você pode falar movido pelo Espírito. Se você fala movido pelo Espírito, essa palavra pode cortar o coração de alguém. Tem um irmão que ele estava orando para levar uma pessoa no encontro. E ele foi e convidou a pessoa estava um pouco indecisa, e ele mandou uma figurinha de Jesus. Uma figurinha de Jesus. E o cara começou a chorar. E já fez a inscrição dele para ir no encontro. Porque quando você é movido pelo Espírito Santo, coisas podem acontecer. Ah não, pastor, você não está entendendo. Lá em casa, o pessoal é complicado. É impossível ele se converter. Sim, a perspectiva natural é impossível. Mas você cheio do Espírito Santo, aí você não tem limites. Então entre nesse lugar da oração, sabe, nesse lugar de conhecer, de ter uma imagem correta de quem é o Senhor. Se nós estamos tendo indisposição para orar, é porque na verdade a nossa imagem de Deus, ela está equivocada, está errada. Precisamos ter uma imagem correta. O lugar mais seguro de nós estarmos é na oração. E se você e eu não oramos, nós somos apenas religiosos, somos apenas domingueiros, um povo que está colecionando palavra. Mas o Senhor não te chamou para ser um colecionador de palavras. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas vivas da sua existência, do seu mover. Deus está operando, Ele quer usar pessoas. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. O diabo está trabalhando no mundo, ele não para, porque ele sabe que tem pouco tempo para ele. Mas a Bíblia diz que a igreja, que somos nós temos que pisar na cabeça da serpente. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Em reuniões como essa, reuniões de curas. Eu tenho visto tantos irmãos que você vai conversar com ele. Irmãos, em todo momento você vai conversar com algumas pessoas. Você pergunta como é que ele está. Estou na prova. Estou na luta. Olha, o inimigo está furioso comigo. Mas assim, quem disse que ele ia ser seu amigo? Jamais vai ser seu amigo. Ele vai ser o seu inimigo, sim. Agora veja bem, o seu lugar, a Bíblia diz, olha que coisa poderosa, irmão. A Bíblia diz que o Senhor iria colocar uma mesa na presença dos seus adversários. Quem gosta de comer aí?
O irmão chegou assim hoje de mim e falou o seguinte: pastor, me ajuda aí, pastor. Como que eu faço para convidar o povo para ir na minha célula? Aí depois o irmão recebeu a revelação, ele já veio fazer o teste comigo. Pastor, você gosta de comer? Eu falei, gosto. Eu gosto. Então, quarta-feira vai ter um comes e bebe na minha casa e você não vai precisar pagar nada, é só ir desfrutar. Eu falei, gente, eu vou. Então, assim, ó, um convite maravilhoso. Então, veja bem, eu e você fomos chamados para termos uma percepção correta de quem é o Senhor. Davi sabia quem era Deus. Davi vivia na velha aliança. Davi vivia na época da lei, da punição, mas Davi conseguiu conhecer ao Senhor. No livro de Salmos, capítulo 1, verso 2, Davi diz: olha, antes o meu prazer está no Senhor. Ter prazer no Senhor. Antes a minha alegria está no Senhor. Mas tem gente que acha que relacionar-se com Deus é uma perca de tempo. Vivemos hoje em um tempo de pessoas que têm muita informação na mente, mas são vazias do seu espírito, vivendo sem propósito. Como disse Miles Monroe, que pior do que a morte é viver sem propósito. Mas no nosso relacionamento com o Senhor em oração, você vai receber contentamento, senso de propósito, alegria, porque o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é paz. Mas precisamos crescer. E alguém pode perguntar: mas pastor, como que eu vou orar? A oração é algo que flui do seu coração. Você tem que orar a Deus do seu jeito, da sua maneira. E a oração nós vamos desenvolvendo à medida em que nós começamos a praticar a oração. No primeiro momento você vai orar pouquinho, mas você vai crescer na oração. Nós temos que sermos caçadores de mover de Deus e de oração. Fazemos reuniões, vigílias de oração. Tem irmãos às vezes que são tão oradores, gostam tanto de oração, que na hora do almoço ou do jantar eles falam: deixa eu orar. A comida esfria, porque eles oram muito. Não, irmão, agora não, agora você ora pouco. Vai lá no seu quarto, ora muito. Eu costumo, quando na hora de comer, eu falo: Deus, purifica, justifica e não engorda. Essa oração está boa e santifica esse alimento. Mas separe tempo para orar. E a oração não é aquela oração, às vezes, religiosa. Tem gente que acredita que a oração, eu tenho que estar de joelho para me orar. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula no curso de maturidade lá em Goiânia, e uma irmã perguntou assim, inclusive ela era discípula da minha esposa, que era a Rafaela: eu posso orar de pijama? Isso não é uma irreverência? Eu falei: não, filha, Deus está vendo tudo. Você tem que orar com o coração. Tem gente que está de joelho, mas a cabeça está em outro lugar. Sabe? Então tem gente que às vezes está ali deitado, mas o coração está no Senhor, quebrantado, sentindo a presença, ouvindo a voz do Espírito. Então a oração é algo espontâneo, livre, sincero e honesto. Não é a vã repetição, não é palavras bonitas e persuasivas, porque na verdade Deus conhece o seu coração. Então separa tempo para orar e para entender que esse Deus é supridor. E sabe qual que é a oração mais poderosa? É aquela oração que você fala para Deus: Deus, eu não sei orar, me ensina a orar. Paulo diz que Ele efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Se tem algo que você tem que ser bom, é em oração. Temos que ser bom em oração. Sabe, você não pode fugir da oração, porque teu Pai ouve a tua oração. Sempre que um alguém, eu sempre oriento isso, sempre que um alguém, por exemplo, digamos que um alguém, talvez aí, sirva a outros deuses, estão com algum tipo de enfermidade, e aí ele pede oração em todos os lugares. Você tem que orar e tem que mandar uma mensagem: ó, orei por você, tal momento, e Deus já está te curando. Porque se ele for curado, ele pode atribuir essa cura a outras coisas. Mas entenda que você é profeta do Senhor e Deus te ouve. Amém ou não? Amém. Então a oração, ela precisa ser uma oração com o entendimento correto. E quando nós falamos sobre oração, existem muitos tipos de oração. Existe a oração de gratidão,
Deus, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelo serviço, obrigado. É a oração de gratidão. A gratidão, ela vai multiplicar aquilo que você tem. O espírito da gratidão é algo de Deus. A murmuração é uma oração inversa. E uma oração há demônios. Então acredite em mim. Então a primeira oração de gratidão. Nós também temos a oração de louvor. Louvamos a Deus pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. Deus, obrigado pelo ar que respiramos. Irmãos, há umas 3 semanas atrás, eu tive um ataque espiritual. Eu fiquei basicamente aí 3 dias sem dormir. Eu dormi umas 4 da manhã e teve um dia que eu não dormi. E aí, quando isso acontece, você começa a perceber como o sono é bom. Aí você fala, gente, Deus me deu sono. E aí, depois de 3 dias, eu entrei na guerra espiritual e o Senhor me deu vitória. Agora estou dormindo até demais. Então veja bem, quando nós então entendemos que não existe nada que não tenha sido dado pelo Senhor, o seu coração vai se encher de gratidão. Quando você olha para os seus filhos, você fala, Deus, obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa abençoada. Obrigado, Senhor, pela igreja. Sabe, nós louvamos pelos feitos do Senhor, o nosso coração então começa a se encher de gratidão. Mas também nós temos a oração de petição, que não é errado, pelo contrário. Você não pode ter, sabe, reputação. Peça para Deus tudo. Peça para Deus os seus sonhos, os seus alvos. Porque assim, Deus, ele é um Deus supridor. E ele é diferente dos homens. Quanto mais você recebe de Deus, mais se multiplica. A Bíblia diz que o povo estava com fome, colocaram ali pão nas mãos do Senhor e alguns peixes, e quanto mais distribuía, mais se multiplicava. Ou seja, não há falta nos céus, não há nada demasiadamente grande que você possa pedir que vai ter falta nos céus. Peça. A Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, o que busca acha, o que bate a porta se abre. Então sim, sejam alguém insistente, sejam alguém pidão e peça grandes coisas, porque o seu Deus não é pequeno, o seu Deus é um Deus grande. E sabe, pedidos grandes vão motivar o seu coração. Pedidos grandes, eu quero que você entenda que tudo que Deus dá para nós sempre será maior que você. Amém. O sonho de Ana era ter um filho. Deus deu a ela um filho que era sacerdote, profeta e juiz, que foi lembrado por muito tempo dos homens mais importantes. Abraão queria um filho. Deus disse para Abraão, olha, você quer um filho? Eu vou te dar mais do que um filho, vou te dar as nações inteiras. Então assim, o propósito de Deus, os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que o nosso. E aí temos aí a oração de petição, mas também temos a oração de adoração. Tem um momento em que você tem que sair do centro e você tem que reconhecer que só Ele é. A adoração é algo que Deus, nós não o adoramos porque Ele precisa, Ele necessita. Deus não é um carentão que está lá esperando a adoração dos seus filhos. Mas a adoração, ela muda o seu coração. A adoração nos transforma. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corintos, ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais nós o adoramos, mais nós somos transformados, mais nós iremos nos parecer com Ele. Há um poder na adoração. Quando você passa a adorar o Senhor, você também vai vencer um dos maiores inimigos que habita dentro de nós, que é o veneno da arrogância, do orgulho. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 6, ele termina a oração do Pai Nosso dizendo: porque teu é o poder, o reino e a glória. O homem sempre quer poder, reino e glória. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, esse é o espírito da serpente que habita dentro do homem. Mas como que nós vencemos isso? Nós vencemos isso com o espírito da adoração.
Então aprenda a reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. A Bíblia diz que Ele tem todas, a nossa vida está diante dEle. Amém ou não? Amém. Então, o primeiro motivo, porque muitas pessoas têm indisposição para orar, é porque na verdade elas estão esperando um Deus que vai puni-los. São pessoas que vivem debaixo de condenação, debaixo, de pressões diabólicas. O diabo está tentando quebrar o seu relacionamento com o Senhor, mas que o Senhor hoje possa abrir os seus olhos. E o lugar mais seguro para você e para mim é no lugar da oração. Amém ou não? A oração é o lugar onde nós nos escondemos do diabo. O diabo não consegue nos ver na oração. Eu já vi algumas pessoas que têm uma crença, elas acreditam, só não é bíblico. Elas até pregam e dizem assim: olha, ora só na sua mente, para o inimigo não ouvir, estragar os planos de Deus na sua vida. Maior é aquele que habita dentro de você. O salmista diz o seguinte: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Aqui o salmista está dizendo que há um lugar, um esconderijo, onde você desfaz as obras do diabo. O diabo fica procurando: cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê? Estou procurando ele, hoje eu quero fazer uma traquinagem com ele. Ele está escondido. A oração é onde nós nos protegemos. Você quer sair da vista do inimigo? Vai orar. Separe um tempo orando. Separe um tempo se relacionando. Tenha um caderno. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Quarto de Guerra. Gente, toda vez que você assiste aquele filme, você começa a orar. Quando você vê aquela senhorinha que tem o quartinho dela, e ela ali nota as orações, e aí, de acordo com as orações respondidas, ela dá um ok. E assim, uma mulher completamente cheia de Deus, porque ela é conhecida no reino espiritual. Tem gente que é conhecida no reino espiritual. Certa vez alguém foi tentar expulsar um demônio e disse: sai no nome do Deus de Paulo. E o demônio disse: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você não conhece não. E o cara caiu no couro, apanhou dos demônios, porque não era conhecido no reino do Espírito. E a grande pergunta é: você é conhecido no reino espiritual? Nós precisamos ser conhecidos, precisamos mudar de patente no reino espiritual. Às vezes nós começamos a orar e de repente a pessoa fala 2 palavras e acabou a oração. Uma vez eu falei assim para o irmão: fulano, ora pelo ciclano ali. Não, pastor, mas eu chorei. Você quer que eu encha a linguiça? Eu falei: não, eu quero que você se encha do Espírito e da palavra. Aí lá eu entendi, pastor. Não para de encher linguiça e se encha do Espírito. Foi Paulo quem disse isso. Efésios capítulo 5, verso 18. É isso mesmo, Silvana? O que ele diz assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Conversava ontem com o irmão, e o irmão disse assim: pastor, no curso de maturidade, quando você disse que dentro de todos nós tem 2 cachorros, um cachorro branco e um cachorro preto, o cachorro preto é a nossa carne e o cachorro branco é o Espírito Santo, e você perguntou qual dos 2 cachorros vão vencer a luta, e aí nós falamos que era o cachorro branco. Você disse: não, o cachorro que vai vencer a luta é o cachorro que você mais alimentar. Se nós não alimentarmos o Espírito Santo, você não vai prevalecer no dia mau. Eu fico olhando assim, eu vejo a maturidade de alguns irmãos. Tem irmãos, quando eles estão bem no serviço, ganhando bem, eles ficam todo enfesados: irmão, tem que prosperar, aleluia, glória a Deus, receba o Senhor, receba o poder, vocês não têm fé. Aí passa uma provaçãozinha, aí o irmão fica assim:
Cadê o irmão? Cadê aquela fé? Sabe, parece que apagou, porque é movido pelas circunstâncias. Nós não somos movidos pelas circunstâncias. Nós somos movidos pela fé. Pela palavra de Deus. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Onde está escrito isso, Paulo? Lá, pastor, na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse. Sim ou não? Filipenses capítulo 4, verso 19. Vai 29, Silvano. 19. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Quem você é, rico ou pobre? Rico? Então me mostra aí sua riqueza, irmão. Quero sair depois do culto. Estrela do Sul. Fechou? Não. 11 horas, irmão. Fechou foi sua fé. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Quem você é? Independente do seu bolso. Independente se você está empregado ou não, você é rico, próspero, abençoado. Sabe qual que é a maneira mais humilde de um filho de Deus andar? É com a sua cabeça erguida. Amém ou não? Jó capítulo 28, 7 diz assim, ó: essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. No lugar da oração, Deus está procurando parceiros. Diz a Bíblia que Deus não fará nada na terra sem antes consultar os seus servos, os profetas. Mas cadê os servos, aqueles que o servem? Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, o que é a obra de Deus? E Jesus respondeu dizendo: olha, a obra de Deus é essa, que vocês creiam em Deus e naquele que Ele enviou, e naquilo que Ele fala. Então, quando nós cremos em Deus e cremos no Senhor Jesus e no que Ele fala, isso é obra de Deus. E o que o Senhor tem falado? Ele tem falado coisas que Ele quer realizar na terra. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos, no livro de João, capítulo 15, se eu não me engano, Ele disse: olha, agora eu não vos chamarei mais de servos, porque os servos não sabem o que está no coração do seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque amigo conhece o que está no coração do outro. Mas como que você vai ser amigo do Senhor se você não se relaciona com Ele? Sabe, o nível de amizade, Jesus está dizendo: olha, o maior nível de intimidade é o nível de amizade. Sabia disso? Tem filhos com pais que não são amigos ainda. Por quê? Porque o filho não conhece o coração do pai, nem o pai conhece o coração do filho. Tem casais que não são amigos ainda. Eles dormem juntos, mas eles não se conhecem, porque não são amigos. E Jesus está dizendo: olha, amigo, quando entra nesse nível, o amigo conhece alguém por dentro e por fora. E sabe, é isso que Deus quer conosco. Na oração nós podemos nos tornar amigos do Senhor. Sabe onde Ele conhece o seu coração e aonde você também conhece o coração do Senhor. E Deus não vai ficar surpreso com as suas carnalidades. Às vezes você fica com medo de se relacionar com Deus, mas Ele te conhece. E Ele te chamou do jeito que você é. Tribuladinho. Então assim, mas pode deixar que meu Espírito vai te mudar, seu Jacózinho. Vou te transformar em Israel, príncipe. Porque o Espírito faz isso conosco. A Bíblia diz que nós somos pedras, quando você vê uma pedra bruta.
Aí ele vai te lapidando pelo Espírito, vai falando com você, vai colocando pessoas, às vezes, para ser um instrumento, sabe, para lapidar você. Coloca irmãos, assim, complicados. E sabe o que eu acho mais interessante na obra de Deus? É que Deus vai colocar pessoas do seu jeito para andar com você, e você vai se ver na vida do outro. Você vai falar assim, mas meu Deus, mas que cara... Aí, mas assim é o seu reflexo. Aí você fala, gente, eu sou desse jeito. Aí você vai ficar na crise, parece que você acelera mais no crescimento. Alguém já teve essa experiência? Irmãos, eu já me vi em tantos irmãos, falei, gente do céu, era isso mesmo, Jesus. Sabe, então Deus faz essas coisas. Quem vai se esconder no Senhor? E por falar nisso, segunda-feira passada, nós começamos uma maratona. Queremos parar só quando Jesus voltar. De começarmos a orar todas as segundas-feiras, 5 da manhã. Ah não, pastor, 5 da manhã não. Mas 7 você não pode vir, que você vai trabalhar. 8 também você não pode vir. Então, se o melhor horário para você seria esse. Todo mundo está corrido, você vai começar amanhã sendo completamente abençoado. E veja bem, vou falar para você, esse período de oração, assim, eu separei porque eu quero. E sabe, algumas pessoas ficam assim, pastor, eu tenho orado pelo mover de Deus, eu não tenho visto na minha vida. Mas na verdade, o mover de Deus, desde o Pentecostes, nunca parou na terra. A grande questão não é o mover do Espírito Santo, a grande questão é a fome do nosso coração. Tem fome. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu, assim, estou completamente motivado. Eu falei para a Silvana, você vai cuidar dessa livraria. Estou vendo aqui uma grande livraria. E essa livraria vai atender toda a cidade. Nós vamos conversar aqui na videira de Barretos. Nós não iremos colocar nenhum livro ali para ganhar dinheiro. O nosso objetivo é edificar a sua vida. Nós queremos que você receba a cultura dos céus. E aí, nós compramos 5 livros lá do Bom Dia Espírito Santo. Irmão, chegou na minha mão, os irmãos já me tomaram. Eu falei, gente, que bênção. Aí já comprei, agora eu fiquei com raiva. Falei, agora vai ser Bom Dia Espírito Santo, vai ser Quarta Dimensão e Campo de Batalha da Mente. Então vão ser 15 livros. Então, se você quiser esses livros, procura a Silvana, amanhã ela já te entrega. Não está ali, mas amanhã já chega. Amém? Mas por que eu estou te falando isso? Porque nós temos que crescer espiritualmente. Amém. Por muito tempo, nós não intimidávamos o reino espiritual. Mas o diabo está com medo do povo de Deus. Deus colocou no coração da minha esposa fortalecer os juvenis e adolescentes. E sabe o que o diabo fez? Assim, se levantou com uma enfermidade do olho dela. Inclusive, semana passada ela veio com óculos, porque ela não estava podendo ter contato com luz e estava grave, o negócio não estava legal. E aí a Silvana, uma irmã da oração, falou o seguinte, olha, você percebe que Deus abriu a sua visão e o diabo te ataca justamente nisso. E aí veio os medos do diabo tentando parar. E aí nós então nos levantamos em oração. Teve um momento que ela acordou, às 3 ou 4 da manhã, e assim estava mal. Irmãos, eu comecei a orar, o Espírito Santo me tomou, e eu orava, chorava, mandava o diabo embora, mandei matar até os tataranetos dos demônios, já foram, sabe? E assim nós oramos e foi um grande mover de Deus. Naquele momento eu senti a cura. Irmãos, honestamente, sábado, que mover de Deus. A quantidade de pessoas que tinham aqui, sabe, negócio tudo redondo, e nós ainda nos beneficiamos aí da decoração da Janaína. Eu falei, não vai tirar não, deixa para pelo menos no domingo, e a gente já vai preparando o nosso coração para a festa da colheita, que vai acontecer que dia, pastor Adriano? É dia 22? Dia 20? A formatura. Tá. Então, próximo domingo, é próximo domingo, pastor? Próximo domingo, nós vamos ter aqui a festa da colheita, vai ser algo poderoso, e a festa da colheita é uma festa que nós louvamos a Deus pela colheita que nós tivemos. Então aqui, quem veio para a igreja esse ano, levanta a mão. Vai levantar alto, irmãos.
Glória a Deus. Quem batizou esse ano, levanta a mão. Quem fez o cursão esse ano, levanta a mão. Então, assim, nós temos muitos motivos de nos alegrarmos na presença do Senhor, pela colheita que o Senhor tem feito. Amém ou não? Foi nesse ano que a gente veio para esse prédio, sim ou não? Então, e Deus tem abençoado profundamente. Então, nós temos que nos alegrar com isso. Então, onde eu tinha parado, irmãos? Então, veja. A oração é o lugar onde nós nos escondemos. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que coisa poderosa. Invoca-me e eu te responderei. E sabe, nesse lugar oculto, eu vou colocar coisas grandes no seu coração. Deus quer colocar sementes de grandeza dentro de nós. Mas essa semente de grandeza, ela vem nesse relacionamento, nesse clamor. Deus é bom, irmãos. Diga assim, Deus é bom. No livro de Provérbios, capítulo 27, verso 12, lemos que o sábio vê o mal e se esconde. O tolo não, ele vê o mal e ele vai para o lugar da perdição. Mas o sábio, quando ele vê o mal, ele se esconde. Onde ele se esconde? Diga assim, na oração. E sabe qual que é o normal? Nós precisamos orar por tudo. Ore por tudo. Não perca tempo, ore liberando favor, liberando bênção, sabe, sobre a sua casa, sobre o seu empreendimento, sobre o seu serviço. Comece a orar por tudo, declarando a bondade do Senhor sobre a sua vida. Deus muda a minha mentalidade. Algumas pessoas dizem assim, pastor, estou vivendo um tempo muito ruim no meu casamento, quero me separar. Não, irmão, se você está vivendo um tempo ruim, você está sob ataque do diabo. Você tem que se levantar em oração para mudar, sabe, essa atmosfera, para ver Deus trabalhar. Então tem áreas da sua vida que está carecendo de oração, então levante-se em oração para desfazer as obras do diabo. E sabe, por muito tempo, algumas pessoas, elas acreditavam que Deus ouve o pastor. Não, mas todos nós somos uma geração de sacerdotes. Pedro disse no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então assim, aqueles que o Espírito Santo selou é propriedade de Deus. E o Senhor então nos chama de sacerdotes. Tem algum sacerdote aqui? E o que o sacerdote faz? Ele representa Deus. Que certa vez chamaram o Billy Graham e disseram, olha, uma das pessoas mais respeitadas nos Estados Unidos e mais influentes é você. E nós queríamos muito que você se candidatasse a presidente da República, porque nós temos basicamente certeza que você vai ganhar. E o Billy Graham disse assim, olha, muito obrigado, mas eu não posso me rebaixar e nem rebaixar o meu patamar. Eu sou embaixador do Evangelho, ministro de Deus. E sabe, essa é a nossa posição. Nós somos representantes de Deus. E tem muita gente querendo ouvir a Deus, mas o embaixador não tem tempo de relacionamento com o seu Senhor, com o seu amigo. Então precisamos aprender a nos esconder. Orar não é uma coisa fácil, porque na verdade o diabo vai gerar engano, vai te atacar, gerando desânimo, indisposição. Eu lembro de um irmão, a Anne vai lembrar dele, inclusive esse irmão está com o Senhor agora, o Marlon. O Marlon disse que ele tinha combinado para ir para uma vigília. E aí ele então estava em casa,
E aí ele sentiu de deitar um pouco antes de ir para a vigília. E diz que quando ele deitou, ele sentiu o demônio falando no ouvido dele: descansa, vai hoje não, você está cansado. Aí o Marlon disse o seguinte: é verdade, eu vou descansar. Aí de repente o Marlon falou o seguinte: te enganei, Satanás! E aí foi para a vigília. Deu nocauteou o diabo. Então assim, quando você estiver indisposto, não quer ir na célula, não quer vir no culto, não quer ler a Bíblia, você vai para o diabo: é verdade, diabo, estou com sono. Eu pego a Bíblia, estou com sono. Te enganei, diabo, eu vou ler. Eu lembro que quando eu fazia seminário, nós tínhamos que ler muito. E aí tinha um seminarista que ele estava tão cansado que a gente tinha que ler 3 livros por mês, que cada professor, eram 3 professores, 3 livros por mês, tinha que responder um questionário de 60 questões, e assim, era muita demanda que nós deveríamos fazer. E aí esse irmão muito cansado, a única maneira dele ler os livros, conseguir ler os livros, ou talvez a Bíblia, o que ele fazia? Ele ia no banheiro, ficava em cima do vaso sanitário, falava o seguinte: se eu cair daqui eu estou encrencado. E aí ele lia, esmurrando o seu corpo, para conseguir ler. Sabe, então assim, nós temos que aprender a esmurrar o nosso corpo, para podermos crescer espiritualmente. É óbvio que no primeiro momento, quando você começa a se esconder no esconderijo do Altíssimo, você não vai ter muito prazer, porque a sua mente está muito viciada com coisas erradas. Mas quando você começa a mudar a frequência, dizendo: não, eu quero encontrar prazer nisso, na oração, sabe, na pregação, você vai começar a encontrar prazer. Quantos estão aqui? Irmãos, acabou o culto. Você acredita que era só 3 princípios? Eu falei o seguinte: vai acabar rapidão. Eu estava até com medo, mas eu estou no segundo ainda. Jesus agora. Eu acho que eu vou até meia-noite hoje. Porque eu estou falando sobre oração, amor. Não é possível que vocês não querem orar. Tudo é possível para aquele que crê e ora. Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Essa passagem é intrigante, porque os discípulos sabiam orar. Os judeus, desde a infância, eles são treinados a orar. Mas eles perceberam que a oração de Jesus era uma oração diferente. E o interessante é que eles viram Jesus andar por sobre as águas. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Certamente, se fosse eu, ia falar: Senhor, me ensina a ressuscitar mortos, porque eu quero passar na televisão e ser conhecido. Senhor, me ensina a andar por sobre as águas. Senhor, me ensina o quê? Sim, a gente poderia pedir muita coisa, mas os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. Esse deve ser o nosso clamor hoje. Senhor, nos ensina a orar. E por que eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar? Porque eles perceberam que a oração de Jesus era diferente. E como que Jesus começa? Olha, quando vocês forem orar, ore assim, ó: Pai nosso. Porque até então as pessoas viam Deus como Yahvé, um Deus distante. Agora Jesus está trazendo os seus discípulos para a intimidade. Pai. Então, se nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai, Ele também é supridor.